As lojas do comércio do Rio devem contratar o mesmo número de funcionários do ano passado, apesar da crise. É que nessa época do ano, as festas e os turistas que chegam aquecem as vendas e abrem vagas. Vamos ver a reportagem. O Gilmar foi dar entrada no seguro-desemprego. Ele trabalhava como porteiro e foi dispensado há um mês. De 3 porteiros por turno, ela teve que tirar um e acabou que a gente teve que sair. E o Gilmar não está sozinho. O que aparecer. As contas não esperam, então a gente tem que pegar o que aparecer para quitar os compromissos. A oportunidade que pintar no comércio, indústria, estou pegando, entendeu? Então, com fé em Deus, Deus vai ajudar. As vagas no comércio são uma esperança para quem está de olho no emprego temporário. A expectativa dos lojistas é que cerca de 10 mil pessoas sejam contratadas neste fim de ano. Essa loja de roupas abriu 130 vagas temporárias e as contratações começam agora em novembro. É um meio de muita oportunidade, né? Tanto para quem vai ficar no varejo e pode dar segmento, porque hoje é um meio de carreira para muita gente, de oportunidade, tanto dentro das marcas, dentro do escritório, na profissão de cada um atua ou pretende atuar no futuro. A Isabela entrou para trabalhar por 3 meses e já está há 2 anos. O primeiro emprego temporário virou fixo e agora ainda ajuda na faculdade que ela está cursando. Ajuda bastante porque é comunicação, entendeu? Então, assim, eu tenho esse relacionamento direto com os clientes, é publicidade e propaganda que eu faço. Então, assim, é muito para atendimento, entendeu? Até questão de look, tudo faz parte, entendeu? Da faculdade também. E além das lojas e do comércio, tem mais vagas aí em outros setores. A gente vai conversar agora com Guilherme Paleta, que é diretor regional da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Vamos conversar aqui no telão. Muito bom dia, Guilherme. Obrigado pela atenção, hein? Ô, Guilherme. Bom dia. Quem que vai contratar aí, nesse fim de ano aí, o trabalhador temporário? Quem mais está contratando? A gente tem a perspectiva de que as indústrias, além do comércio, também contratem trabalhadores temporários no final de ano, porque como o comércio acaba vendendo um pouco mais, ele exige da indústria também uma produção antecipada, aí de repente para outubro, novembro já existem contratações temporárias. Então é o comércio e a indústria basicamente. A indústria é nesse momento que acelera mais aí para produzir mais, né? Exatamente. Apesar da crise econômica nos últimos 2 anos e as contratações temporárias vindo perdendo força, né, decaindo o número de contratações, mas é reflexo da economia do país. Então não está muito fora das outras contratações. Então elas devem, no final do ano, aquecer novamente, ter essas oportunidades, né? No Brasil estão previstas 100 mil contratações temporárias. São Paulo é o estado que mais se contrata temporários. É a maior economia, e no Rio de Janeiro é o segundo lugar, talvez até com um pouco mais de 10 mil contratações. Você falou do comércio, tem as indústrias também. É bom as pessoas estarem preparadas com os currículos, enfim. É uma ótima oportunidade para se recolocar no mercado e fazer uma renda extra também. Ô Guilherme, tem muita gente de olho aí numa dessas vagas, né? O temporário, ele tem os mesmos direitos do outro trabalhador? Sim, ele tem quase todos os direitos de um trabalhador CLT. A única diferença do contrato temporário para um contrato CLT é que a Lei 6.019 é uma lei especial. Então a gente já sabe mais ou menos quando vai terminar a necessidade extraordinária ou a substituição regular. São 3, 6 ou 9 meses, dependendo. Então ele tem os mesmos direitos, ele não tem só o aviso prévio, quando ele é dispensado ao final do contrato temporário. Quando se encerra o contrato temporário, ele não recebe um aviso prévio e não recebe a multa de 40% do fundo de garantia. Então ele não tem esses 2 direitos. Os outros direitos todos, ele tem 12avos de 13º para cada mês trabalhado, 12avos de férias para cada mês trabalhado, tem registro na carteira de trabalho em anotações gerais, não é na parte de registro, é em anotações gerais, mas é um trabalho tão digno quanto o trabalho da CLT e muito utilizado em todo o mundo para sustentar a economia e para dar oportunidade de criar renda para as pessoas. Guilherme, rapidamente aqui para a gente encerrar, tem muita gente que acha assim, o temporário é o explorado, né? Vai cumprir ali como o outro, né? Edmilson, não é verdade, o temporário não é explorado, ele vai trabalhar como um efetivo do tomador de serviços, né? O tomador de serviços tem que contratar uma empresa de trabalho temporário com certificado no Ministério do Trabalho. Só as empresas de trabalho temporário registradas podem contratar trabalhadores temporários e colocar esses trabalhadores à disposição do comércio e das indústrias, né? Então ele não é explorado, ele tem os mesmos direitos que um trabalhador efetivo desse tomador,
E é uma excelente oportunidade para ele mostrar o seu trabalho, mostrar o seu valor e ser contratado ao final desse período temporário de 3, 6 ou 9 meses, para poder ser efetivo e ganhar um emprego definitivo, que é o que todo mundo quer. Mas o trabalho temporário também cumpre um papel muito importante. Tá ótimo. Para o primeiro emprego também. Tá ótimo, então. Muito obrigado pela presença e um bom dia para você. Olha, a primeira providência de quem vai procurar aí uma vaga, normalmente é o currículo, né? E é por isso que nós estamos aqui com a Maura Chefan, que é orientadora de carreiras e vai nos ajudar nessa tarefa, né? Bom dia, Maura, obrigado pela presença. Bom, vamos começar aí do básico. Quero ir atrás do meu emprego, fazer um currículo, é difícil ou não? O que eu preciso me preocupar? Bom, o currículo é sempre um cartão de visita, é o primeiro contato que o empregador tem com a sua marca. Então, ele tem que estar bem cuidado, né? A gente acredita que o currículo ele tenha que estar bem ordenado, tem uma posição certa para cada informação. Ser sucinto, o currículo é um resumo, não é a história da sua vida, né? Então, é bacana a gente colocar ali o que é útil para a vaga que você está querendo. Vamos botar tópico por tópico aqui? Vamos. Vamos lá, ó. Nós estamos destacando ali, primeiro o currículo, nome do candidato, né? Informações pessoais, o que eu preciso botar ali? Bom, informação pessoal, hoje em dia, o que a gente coloca antigamente se colocava muito o endereço completo. Hoje, por uma proteção, até por questão de segurança, a gente coloca só o bairro, a cidade e o CEP. Isso é uma informação suficiente para o empregador saber se é perto, se é longe para a contratação, então não precisa mais colocar o endereço completo. Telefone e e-mail, né? São os contatos principais. O meu objetivo. Na hora de colocar o objetivo, é importante que você seja bastante sucinto, né? Não existe mais aquele objetivo que as pessoas colocavam de quero contribuir para o crescimento da empresa. Hoje a gente coloca atuar na área tal. E se você puder, você personifica isso, atuar na área tal na empresa X. É importante, né? que eu conheça essa empresa também. Se você está indo direcionado, é importante que você, se você está indo e sabe para que empresa você está indo, dá uma pesquisadinha antes, dá uma olhadinha. Agora, naquele momento mais difícil, a minha formação profissional, o que vale ali e o que não vale na hora de botar no currículo? Então, normalmente a gente separa em duas áreas a formação. A gente coloca a formação acadêmica, que aí se refere à questão, né, universitária, ou pós-graduação, ou um segundo grau. Até onde eu cursei, né? Até onde você cursou. E depois a gente coloca o que a gente chama de formação complementar, que entram aqueles cursos, por exemplo, né, que a gente faz para enriquecer o currículo e os nossos conhecimentos para o mercado de trabalho. Às vezes a gente olha no currículo e vê lá, o cidadão fez lá um cursinho de alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a função dele. Eu boto tudo que eu fiz na vida ou não? Eu vou botar realmente o que tem em relação com esta vaga que eu estou procurando? A gente tem esse olhar muito funcional para o currículo. Então, se você está aplicando para uma função, é interessante que você reúna ali informações que são adequadas para a função que você vai ocupar. Senão, você acaba perdendo foco e mostra um currículo um pouco desorganizado. Vamos responder a perguntas de algumas pessoas que mandaram para a gente? Vamos ver a primeira pergunta então, gente? Vamos lá, a primeira pergunta que a nossa produção foi às ruas para ver. Vamos lá. Eu me chamo Guilherme Nunes de Faria, moro em Del Castilho e gostaria de saber se o excesso de informações no currículo ajuda ou prejudica o candidato. Exatamente o que nós estávamos falando. Vamos dar uma noção do que é um excesso, do que não é. Então, às vezes o candidato ele começou um curso numa área e abandonou e depois concluiu o curso em outra área, né? E eram áreas muito díspares. Então, não há necessidade dele estar citando aquele que ele não concluiu, por exemplo, né? Vai direto ao assunto, concluir esse, é isso que está valendo. Exatamente. Eu tive, por exemplo, casos de alunos que trabalharam muito tempo numa área complementar, enfermagem, telemarketing, mas não era a profissão que eles queriam seguir, eram empregos, na verdade, que faziam com que eles, muitas vezes, até pagassem o próprio curso, a própria faculdade. Essa informação, com o tempo, ela acaba se tornando desnecessária no currículo. Bom, vamos ver mais uma pergunta agora. Meu nome é Jéssica Barros, sou moradora da Vila Valqueire e gostaria de saber se há diferença na hora de confeccionar um currículo de estagiário e de um profissional. Importante, porque às vezes acha que vai confundir com um emprego temporário, a mesma coisa do que um estagiário.
O currículo do estagiário, a gente entende que ele tem muito menos experiência profissional. Então, muitas vezes, a gente tem que validar mais a formação acadêmica e, dentro do padrão de estagiário, colocar atividades que ele realizou na própria universidade que possam validar para o mercado de trabalho. Programas onde ele engaja muitas vezes numa empresa júnior, dedicação para um projeto voluntário, coisas que podem enriquecer a prática, né, sem que a gente exija uma grande experiência. Vamos ver mais uma pergunta agora, gente. Bom dia, meu nome é Euro Almeida, eu trabalho aqui no centro do Rio, moro aqui no centro do Rio e gostaria de saber se é interessante a gente acrescentar no currículo a histórico de voluntariado que a gente teve ao longo da vida. Isso é muito importante, nós acabamos de ter aqui os Jogos Olímpicos, muitos voluntários, né? Conta ponto, não conta? Conta bastante ponto. Conta ponto pela experiência, pela prática profissional, né? Porque o voluntariado, ele te dá todo um senso de responsabilidade, muitas vezes você desenvolve liderança na equipe que você está trabalhando, a forma de lidar com o público. Então, é um aprendizado muito validado dentro do currículo e é também uma experiência bacana pelo senso de coletivismo, de você estar ali disposto a ajudar e a colaborar. Então, é bastante válido esse registro. Outro ponto importante, rede social. Como é que eu uso a rede social para me ajudar nesse momento do currículo e como é que ela pode me atrapalhar? Bom, rede social, normalmente, para a gente citar no currículo, nos contatos, a gente só coloca a rede social quando ela tem o cunho unicamente profissional, né? Tem redes sociais que são voltadas só para o mercado de trabalho e são uma espécie de currículo online. E isso ajuda. E é importante, a gente coloca o link lá que vai levar para o nosso perfil, coloca normalmente embaixo do e-mail, embaixo do contato de e-mail. Agora, no caso das outras redes, né? Existem muitas redes de relacionamento, redes de contatos, que são importantes porque, além do network, elas também acabam colocando muitas vagas disponíveis. Quando você segue as empresas corretas, quando você está em um grupo de vagas. Então, quando você procura por uma hashtag vagas, hashtag oportunidade, né, você acaba encontrando muita coisa bacana. Mas é importante também eu dar uma olhadinha na minha página lá, porque, enfim, o empregador também vai olhar a minha página e falar, vixe, você faz... Vamos dar um exemplo aqui, olha... Eu bebo muito no fim de semana. Exatamente, assim. Quando a gente está procurando uma oportunidade, a gente, da mesma forma que está buscando essa vaga, a gente está se colocando numa vitrine profissional. Você entrega o seu currículo, o recrutador ele vai fazer uma busca, ele vai olhar as suas redes. É normal isso hoje em dia. Né? Eu acho que a gente olha de todo mundo. Então, acaba que se você se expõe muito, se você não usa as configurações de privacidade, se você faz postagens muito radicais... Tomar muito cuidado com isso, então. Tem que ter muito cuidado. Ora, muito obrigado pelas dicas aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com outras dicas. Agora sobre entrevista para você. Um instante só, hein?